Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem? Meu nome é William e hoje eu quero refletir a respeito da minha história. É época de carnaval e eu lembrei da transformação maravilhosa e poderosa que Deus fez na minha vida, me libertando do crack, por meio do carnaval. Eu sou natural de Jaguarão, tenho 30 anos de idade e dos meus 14 anos até os 24 eu fui viciado em crack. Com 5 anos de idade eu acabei perdendo meu pai por um câncer. Ele fumava cigarro e bebia, e isso acabou se agravando e eu e minha mãe perdemos ele. Então a minha mãe ela tinha que me sustentar, então ela trabalhava direto e eu ficava em casa sozinho. A minha avó, ela morava na casa da frente e eu e a minha mãe morávamos na casa dos fundos. Eu me lembro que o meu primeiro contato com as drogas, com a maconha especificamente, foi quando eu tinha 13 anos de idade. Eu lembro muito bem que eu estava jogando futebol em frente de casa e aí então apareceu dois guris, um que estudava comigo e o outro do qual eu tinha muito medo. Esse que eu tinha muito medo, sempre que ele me via na rua ele me batia, sempre. Ele já era mais velho, ele tinha fama assim de marginal e então eu tinha muito medo dele. Cada vez que eu tinha que passar por frente da casa dele para ir no mercado ou algum outro lugar, eu fazia toda a volta para não passar em frente à casa dele. E aí então quando eles me convidaram para fumar, eu pensei comigo, é melhor que eu seja amigo dele do que seja inimigo dele. E aí então eu decidi usar. Eu lembro que a primeira vez que eu usei eu não senti praticamente nada. Mas a partir dali eles começaram a me convidar para andar junto com eles. E aí nós andávamos junto pela vila. Eu lembro que eu me senti muito feliz. Eu já não tinha mais medo dele, ele já não me batia mais. E eu comecei a me sentir aceito. Me senti parte de alguma coisa, assim. E aí então, passados uns dias, eu comecei a me juntar com outros conhecidos meus que estudavam na mesma minha escola, que moravam também na mesma minha vila, e a partir dali eu comecei a usar todos os dias com eles. Maconha, nessa época eu só usava maconha. Então eu usava maconha para ir para a escola, usava maconha de manhã, usava maconha de tarde, usava maconha de noite. Eu já usava maconha todos os dias, todos os momentos. E aí eu lembro então que quando eu completei 14 anos de idade, surgiu um rapaz dizendo que tinha chegado uma droga nova em Jaguarão. Até o momento o crack ele não era conhecido, nem tinha essa droga chamada crack na nossa cidade. E aí então ele disse que tinha chegado uma droga nova e a gente perguntou qual é essa droga. E ele disse o crack. A gente não sabia que era essa droga devastadora que hoje a gente sabe. E nós, como éramos curiosos, né? Não, vamos usar então para ver. Vamos usar para ver o que ela faz. E eu lembro que também a primeira vez que eu usei, eu não senti nada. Eu lembro que os guris que usavam comigo, eles conseguiam sentir, eles já tinham usado mais do que eu, né? Eles conseguiam sentir. E eu dizia, mas por que vocês usam essa droga que não faz nada? Naquele momento eu deveria ter parado, quando não me fez nada. Esse foi o meu erro e eu continuei usando. Eu lembro então que eles diziam para mim, não, tu não sente nada porque tu não sabe usar. Se tu usar direito, tu vai sentir. E aí, então eu continuei usando para ver se eu conseguia sentir aquilo que eles estavam sentindo. Eu lembro que dos meus 14 anos até os 18 anos eu continuei usando, mas conseguia controlar a droga. Eu lembro que com 18 anos foi o momento mais difícil da minha vida. Com 18 anos já não conseguia mais controlar a droga, ela começou a ter controle sobre mim e aí comecei a fazer todo tipo de burrada que dali para frente eu ia cometer. Lembro que comecei a gastar o dinheiro que eu tinha, depois já não tinha mais dinheiro, eu comecei a vender as minhas roupas, depois já não tinha mais roupa para vender, eu comecei a roubar, primeiro dentro de casa, comecei a roubar as coisas que a minha mãe comprava, comecei a roubar o dinheiro da minha mãe, comecei a roubar a comida que a minha mãe comprava para nós comer, eu vendia as comidas, lembro que ela comprava carne, botava no congelador, eu ia lá, roubava e vendia. Lembro que era eu também que fazia as compras de casa, ia na conta da minha mãe, comprava coisas para usar droga também, deixava tudo ali apontado, depois não tinha dinheiro para pagar. Esse momento foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu tinha 18 anos. Lembro que a minha mãe estava extremamente triste e não sabia o que fazer. Então ela decidiu me internar. Essa foi a primeira vez que fui internado numa clínica, em Rio Grande.
Eu lembro que eu estava de virada, tinha ido para casa de um conhecido meu, e aí nós pegamos no sono. Quando eu abri os olhos, a polícia estava do meu lado. Eles tinham me encontrado e aí então eu nem reagi. Subi no carro da polícia e eles me levaram para casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, já tinha uma caminhoneta para eles me levar internado para Rio Grande. Eu lembro que foi os piores 33 dias da minha vida. Esses 33 dias eu fiquei nesse lugar isolado, tomando remédios, todo tipo de remédio forte para ser sedado. Foi um dos 33 piores dias da minha vida. E aí então passou, eu lembro que eu voltei, e quando eu voltei de lá, no segundo dia, eu já comecei a usar droga de novo. Segundo dia eu já usei maconha, e assim comecei a usar crack de novo, e assim eu comecei tudo de novo. E aí então eu lembro que por volta de 20, 21 anos, eu queria trabalhar, porque eu não trabalhava em lugar nenhum, eu só vivia para fumar, eu só fumava. Eu queria trabalhar. E aí então eu comecei a ir numa igreja. Não foi a igreja na qual eu fui criado, porque eu fui criado dentro de uma igreja. A minha avó, quando eu era pequena, ela me levava numa igreja. Eu lembro que eu cantava nessa igreja, eu louvava a Deus, só que eu não tinha conhecimento nenhum sobre Deus. Eu apenas ia com a minha avó para acompanhar ela. Mas dessa vez que eu queria conseguir um trabalho, eu comecei em outra igreja, junto com a minha mãe, na igreja que a minha mãe ia. E eu lembro então que eu orava, eu tinha largado um currículo no mercado, e eu orava para o pastor para que... eu pedi oração para o pastor para que eu conseguisse esse trabalho, e eu orava em casa também para conseguir esse trabalho. E aí então Deus me abençoou com esse trabalho. Eu lembro que Deus me ajudou e eu peguei nesse serviço. E aí eu lembro então que eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu comecei a pensar que eu podia recomeçar. E aí então comecei a trabalhar lá, comecei a comprar umas roupas para mim, comecei a comprar uns fones, umas coisas que eu gostava. Eu lembro que eu fiquei trabalhando nesse mercado 1 ano. Entre trancos e barrancos, 1 ano eu aguentei trabalhando lá. Só que em seguida que eu comecei a comprar essas coisas para mim, pegar dinheiro, eu acabei abandonando a igreja. Essa que eu ia com a minha mãe também. E aí começou a dar tudo errado de novo. Eu voltei a usar droga. Eu falhava o serviço, dava uma desculpa, dizia que estava doente, ou inventava qualquer outra coisa para que eu não fosse demitido do trabalho. Mas chegou então perto desse 1 ano e eu não consegui mais aguentar. Eu lembro que tinha um rapaz que trabalhava lá comigo, que ele também usava, e então nós recebemos o dinheiro do trabalho e nós saímos aquela noite mesmo ali do trabalho direto, com a roupa, com o uniforme do trabalho, fomos lá, pegamos drogas, crack especificamente, e a gente usou a noite toda. Eu lembro que eu fui aparecer no trabalho depois de 3 dias. 3 dias que eu tinha usado. E aí, então eu já cheguei no trabalho com a certeza que eu ia ser demitido, e na verdade eu queria ser demitido, né? Porque eu queria pegar os meus direitos que eu tinha ali de 1 ano para usar tudo de droga. E aí então o gerente disse que não tinha o que fazer, eu disse, não, tranquilo, já sabia. E aí então fui demitido, recebi esses direitos e usei tudo de droga de novo. E assim eu fui até os meus 23 anos. Chegou os meus 23 anos, isso foi em fevereiro. Essa é a parte mais feliz, vamos dizer assim, da minha história, porque foi o momento que eu conheci a Deus, foi o momento que eu fui liberto por Deus. Então eu lembro que era fevereiro e eu tinha 23 anos, no mês seguinte eu ia fazer 24. Eu lembro que era carnaval, ia ser carnaval, e eu gostava tanto de carnaval, era uma pessoa viciada em carnaval. Eu lembro que faltava 3, 4 meses para o carnaval, eu já estava conversando, já estava falando para as pessoas, já estava programando o que eu ia fazer. Eu gostava muito de carnaval. Então faltava 1 mês para o carnaval, era janeiro na verdade isso. Era janeiro e o carnaval em fevereiro. E eu não tinha dinheiro nenhum para ir para o carnaval. E aí então surgiu um trabalho para fora, em Arroio Grande, cuidar uma chácara. Meu tio, e aí ele me convidou para ir. Eu digo, vou ir para lá para pegar esse dinheiro e ir para o carnaval. E eu não gostava nem um pouco de estar para fora. Na verdade, eu ia para fora e me dava depressão de estar no meio do campo. E eu digo, mas mesmo assim eu vou ir para conseguir pegar esse dinheiro e ir para o carnaval. E aí, então eu decidi ir. E nesse lugar que a gente foi, o lugar que Deus me levou para me libertar das drogas, do crack,
Era um lugar isolado, um lugar que não tinha nada. Esse lugar tinha só luz, mas não tinha televisão a princípio, não tinha rádio, eu não tinha celular, porque eu vendia tudo, eu não parava com nada. Tudo que eu tinha eu vendia. Então, chegando lá, eu me deparei com um lugar deserto, só bicho e só campo. Quando eu cheguei lá, eu já fiquei triste, já fiquei meio mal, assim, sabe? De estar naquele lugar. Eu digo, eu vou aguentar por causa do carnaval. Eu lembro que eu levei uma garrafa de vinho também para poder aguentar aquele lugar ali. E aí o meu tio, eu lembro que ele tinha uma Bíblia. E eu perguntei para ele, essa Bíblia é tua, assim? E ele disse que usava essa Bíblia para a segurança dele. E aí então eu lembro que um dia de noite não tinha nada para fazer lá. E eu lembro que eu peguei essa Bíblia para ler. E aí então, não sei porquê, eu li essa Bíblia em Provérbios e Salmos. E aqueles textos ali começaram a mexer comigo de forma grandiosa. Hoje eu sei que é o Espírito Santo que ali estava falando comigo. E eu comecei então a chorar. Sabe, o Espírito Santo falou tão forte comigo que eu disse assim, eu não vou ir pro carnaval. Eu quero ser transformado, eu quero uma mudança de vida. E aí então, a partir daquele dia, todas as noites eu comecei a ler a Bíblia, Salmos e Provérbios ali naquele lugar. E eu lembro que eu não queria que os dias passassem porque eu tinha medo que quando chegasse o dia do carnaval eu recebesse e fosse pro carnaval. E eu orava a Deus e eu falava com Deus do meu jeito, porque eu não tinha muito conhecimento, mas eu conversava com Deus do jeito que Davi ali conversava em Salmos. E aí eu lembro então que estava se aproximando o dia do carnaval, e aí chegou o dia, um dia antes, e eu recebi o meu dinheiro. E aí então eu peguei e fui para a cidade e decidi ir para o carnaval. O serviço ali não tinha terminado, eu poderia ter ficado ali e não ido para o carnaval, mas eu não consegui me controlar. Peguei o dinheiro e acabei indo para o carnaval. Cheguei em casa, no mesmo dia que eu cheguei, aquele dinheiro que eu peguei eu já usei tudo de droga. E aí então fui para o carnaval, fiz um monte de burrada no carnaval, bebi, fiquei de virado uns quantos dias usando droga. Fiz qualquer tipo de imundície, porcaria. Me senti muito mal. Acabou o carnaval, eu precisava voltar para esse trabalho porque não tinha terminado o serviço ainda e eu tinha falado para o meu tio que eu ia ajudar ele. Então peguei o ônibus, voltei de novo para Rio Grande, continuei a trabalhar lá. E aí então terminamos o serviço, voltamos para a cidade de Jaguarão. Eu lembro que já estava agora em março, voltamos para a casa do meu tio, e aí eu estava receado de ir para minha casa, porque eu tinha recebido, né? E eu sabia que se eu fosse para minha casa, lá na minha vila onde eu morava, eu ia usar tudo de droga. E eu não queria passar o meu aniversário usando droga. E aí então, mesmo assim, eu não consegui me controlar de novo e acabei indo para a vila. Isso no dia 17 de março, meu aniversário é dia 19 de março. E aí então eu acabei usando droga de novo. Peguei aquele dinheiro, usei ele todo. Eu lembro que depois que eu usei aquele dinheiro todo, eu tinha uma camiseta nova, eu tinha comprado. E depois que eu fumei todo aquele dinheiro, eu peguei aquela camiseta, fui ali e vendi por R$10 e usei mais uma pedra. Depois disso eu fiquei a noite toda caminhando na rua, tomando cachaça. Eu lembro que eram 6 horas da manhã. Aqui que vem Deus falando comigo, me dando poder e a vitória sobre as drogas. Eram 6 horas da manhã eu tomando uma canha pura em frente de casa. E eu lembro que passou um filme na minha cabeça. E eu comecei a pensar que no outro dia era o meu aniversário. Recém eu tinha vendido uma camiseta e tinha usado todo o meu dinheiro. A minha mãe andava numa tristeza. O meu irmão via aquele meu estado no qual eu estava, seco. Porque eu não comia, porque eu não dormia. Jogado no fundo do poço. As pessoas riam de mim. E aquele filme começou a passar na minha cabeça. Então eu comecei a lembrar daquele dia que eu estava estudando a Bíblia lá fora, o livro de Salmos e de Provérbios, e eu comecei a pedir para Deus, Pai, eu não quero mais usar isso, eu quero ser liberto disso, que o Senhor possa me ajudar, Pai. Então a partir daquele dia ali eu decidi, amanhã vai ser o meu aniversário, e eu não vou usar nenhuma droga, eu vou ficar o dia todo dentro de casa, nem beber, porque se eu beber eu sei que eu vou fumar. E aí então eu lembro que chegou o dia do meu aniversário,
e eu fiquei o dia todo dentro de casa vendo televisão. Naquele momento ali, eu vi que o Espírito Santo estava me dando forças para abandonar aquela vida. E eu aceitei aquele chamado. Eu lembro que eu fiquei o dia todo olhando televisão e a única coisa que eu usei foi meu cigarro. O fumo que eu tinha, que eu fumava ainda. Fumei meu cigarro naquele dia, mas não usei droga, não bebi no dia do meu aniversário e assim fiquei. Depois disso, eu decidi voltar para a igreja. A igreja na qual eu tinha ido desde pequeno com a minha avó. Eu disse, eu vou ir para a igreja. E tomei essa decisão. Voltei para a igreja e aí então eu me batizei. Não, antes disso, quando eu voltei para a igreja, eu lembro que um mês seguido eu ia para a igreja. Quando eu saía da igreja, eu fumava o meu cigarro, fechava o meu enrolado e ia embora para casa. Ia para a igreja, na hora de sair, eu fechava o meu cigarro, fumava e ia embora para casa. Eu fiquei um mês assim fumando cigarro. Depois de um mês eu decidi, não vou mais fumar cigarro também. E Deus me deu poder para abandonar. Então depois disso sim eu decidi me batizar. Hoje, com a graça de Deus, eu estou liberto das drogas. Eu saí da cidade de Jaguarão, me casei, tenho os meus filhos e com a misericórdia, poder de Deus, eu estou liberto dessas drogas. E já fazem 6 anos que eu não vou a carnaval mais com a graça e poder de Deus. Porque eu tenho certeza que ali não é um lugar que Deus queria que eu estivesse. Eu lembro de uns amigos meus, conhecidos meus, que até hoje eles estão nessa vida ainda. Não conseguiram se libertar e às vezes eu penso neles, eu fico triste, eu oro por eles todos os dias, porque eu sei como é que é, eu já passei por isso. Mas eu tenho a certeza que se eles se entregarem a Deus, e se eles entregarem tudo nas mãos de Deus, e se eles estudarem a palavra de Deus, que foi o que me libertou, foi a palavra de Deus. Naquele momento que eu fui para fora, eu li a palavra. Mesmo não tendo conseguido sair, ser liberto naquele momento, a sementinha ficou aqui dentro. E depois disso, aquilo voltou, o Espírito Santo trouxe aquilo à minha mente de novo e eu consegui ser liberto. Então, Deus tem poder para tudo. Deus, Ele nos ama. Não importa o jeito, não importa o estado, não importa o lugar. Deus, Ele nos ama e Ele quer nos transformar. Ele quer nos salvar, Ele quer nos dar uma nova vida. Ele quer que a gente recomece ao lado dele. Ele não quer que a gente viva nessa prisão na qual o diabo aprisiona a gente. Porque isso é uma prisão no qual o diabo nos aprisiona. A gente vive como um zumbi. E hoje, graças a Deus, eu estou liberto. Estou aqui contando esse testemunho maravilhoso da libertação de Deus na minha vida. O que Ele fez em mim, Ele pode fazer na vida de qualquer um. É só a gente querer. É só a gente aceitar. A gente tomar a decisão de mudar. Então, um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.